Então é isso aí, uma boa noite a todos os presentes aqui na casa, aos amigos que nos assistem através das redes sociais, que nos acompanham, que vai poder assistir esse momento de estudo em algum momento do dia, da noite, seja qual for este momento. Hoje, o estudo do livro Palavras de Vida Eterna, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 104, com o título Existimos, em que Emmanuel vai nos trazer aqui a reflexão de uma das passagens do Evangelho de João, em que Jesus assim disse: vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então Jesus nos convida à reflexão que ele veio para que nós tenhamos essa vida, mas a vida em abundância. Mas não é uma vida abundante no sentido físico, né? Da gente se abundar assim no sentido de buscar apenas as questões relacionadas ao material. Ele vai nos trazer a reflexão a esta vida, transformação interior nossa na construção quanto espírito imortal. Então, Emmanuel vai trazer uma reflexão e nós vamos trazer aqui essa explanação baseando-se nesta mensagem de Emmanuel que ele traz do Evangelho de João. Temos também aqui um outro livro da linha Fonte Viva, do livro também Psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, chama Vinha de Luz, capítulo 29, em que ele vai também trazer uma reflexão baseando neste estudo, em que ele nos convida a guardemos o coração. E nós vamos estar falando. E também na mensagem que Jesus assim nos traz no Evangelho, que ele nos convida à reconciliação com os nossos adversários, né? Em que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Então Jesus assim vai nos convidar a reconciliar com o adversário. Então Emmanuel diz assim, o título para hoje refletir é Existimos. E Emmanuel diz assim, existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito de Deus, ou seja, criadas por Deus nessa essência de Deus, todas as criaturas. A pedra existe, também se nós fomos criados por Deus, a pedra também foi criada, então ele diz, a pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução, ou seja, almas nos passos diversos da evolução. Todos nós aqui internamente refletindo, cada um de nós, já estamos num grau evolutivo. Há pessoas ainda que se encontram numa evolução mais inferior, outras numa condição melhor do que nós, né? Nós podemos reforçar e colocar bem plenamente isso para nós, que nós estamos no nosso melhor momento evolutivo. Que talvez num passado remoto nós ainda estávamos no crime, nós ainda estávamos assim numa maldade ferrenha, primeiro conosco mesmo. Por isso nós vamos refletir na mensagem de Jesus sobre o reconcilia-te depressa com o teu adversário. E Jesus não está falando de um adversário externo, de alguém no qual nós trazemos alguma mácula, vamos dizer assim, alguma ferida, algum ressentimento, algum ódio, alguma raiva. Ele fala dos nossos adversários internos. Então, Emmanuel, refletindo isso, vem dizer assim, que em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Então ele diz que todos nós existimos, mas que viver é diferente de existir, né? Porque a pedra, como ele coloca aqui, existe, os animais existem. Agora, a vida ela é diferente nesse sentido. A forma como nós vivemos é diferente nesse sentido. Se a gente busca só as questões relacionadas à alimentação, aqui nós vamos entender que os animais também buscam a alimentação para a sua sobrevivência. Então nós, enquanto consciência espiritual, enquanto temos a inteligência que Deus nos dotou, somos o único ser nesse sentido que pensa e que age conforme os nossos sentimentos e pensamentos, ele vai dizer que viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade.
Então, viver a vida nos proporciona essa experiência para essa busca nossa imortal. Há muita gente que se esfalfa, ou seja, que se debate, que se busca nessa construção evolutiva, perdendo assim saúde, possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Jesus disse que é a cada um segundo suas obras. Nós seremos reconhecidos pelo que nós fizermos, né? Então, nesse sentido, nós falamos aqui que talvez em outras existências, ou seja, em outro momento reencarnatório, ainda estávamos fazendo coisas que não condiziam, né? Que são equivocadas, conforme ainda tem pessoas neste momento fazendo isso, plantando o que se vai colher depois. Se a gente for levar na parábola que Jesus assim nos convida a refletir do filho pródigo, ele fez as escolhas, assim como nós fazemos. Mas ele não se culpou por suas escolhas e não colocou a culpa em ninguém por suas escolhas. Em muitas das situações, nós entramos para esse sentimento de culpa, de desculpa por colocar a culpa em situações externas, no outro, e nós nos maculamos ou nos fechamos nessa situação e não acordamos para a vida. A diferença nesse entendimento que Jesus nos traz é que ele, o filho pródigo, que somos nós nesta caminhada evolutiva, ele mostra que ele não ficou nessa condição de se sentir culpado ou de colocar culpa em alguém. Ele simplesmente cai em si, acorda para a vida e busca a sua dignificação, ou seja, busca retornar para a casa do Pai, onde ele havia afastado por escolhas equivocadas. E aí Jesus assim nos convida a entender esse propósito de existir, ou seja, de viver a vida, não num propósito apenas de existir, mas de saber que a vida ela é eterna. Então Emmanuel vai dizer que há muita gente que destrói o próprio cérebro escrevendo sem proveito. Ou seja, quantas pessoas que buscam passar mensagens que não vai nos fazer edificar em nada, ou até a própria pessoa, né? Para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Porque conforme São Francisco de Assis traz para nós na oração, o que nós construímos no outro, nós somos responsáveis, porque é dando que se recebe. Então, o que você deseja, o que você provoca no outro, você vai receber em troca. Então, se você quer amor, doe amor. Se você quer sentimentos bons para você, você tem que fazer o mesmo. Então, este é o convite que Jesus assim nos traz, que São Francisco reforça na oração. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo. Quantos tem o tempo para desenvolver tantas coisas boas e fica ali só, como se diz no popularmente falando, abobrinhas, né? Sem construir nada, quando não se utiliza do verbo para ferir, para enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos, né? Só reclamando da vida, só falando de coisas que não fazem sentido. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido. Às vezes a pessoa que pediu algo para si, né, no sentido de que queria ser dessa forma ou levar uma vida daquele jeito, mas acaba mudando seu percurso, né, sua caminhada, fazendo situações desagradáveis, né? Quando não há manejo em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar, né? Quantas situações assim. Então, todos esses agentes da inutilidade, da delinquência existem, como todos nós existimos. Assim Emmanuel vai colocar. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Então, nós nascemos, ou seja, nós existimos, mas o que nós vamos fazer da nossa existência é obra nossa. A responsabilidade da nossa vida cabe a todos nós. Cada um é responsável pela sua vida, ou seja,
Cada um é responsável pelas suas obras, conforme Jesus assim coloca. Ninguém vai dar conta do seu fardo, ou seja, da sua vida. Ninguém vai dar conta das suas obras. Cada um vai responsabilizar por si mesmo. Então, Emmanuel, também no livro Vinha de Luz, capítulo 29, com o título Guardemos o Coração, numa mensagem do apóstolo do Tiago, no capítulo 1, versículo 8, em que Jesus assim diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Dobre, que ele diz no sentido não nobre, mas no sentido realmente daquela pessoa que não construiu bons propósitos, ou que não traz bons pensamentos, ou ainda não edificou o seu caminho. E aí Emmanuel diz assim, que urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Olha só que frase interessante. No sentimento reside o controle da vida. Então, quer buscar o equilíbrio? Vamos trabalhar os nossos sentimentos. Isso é que Emmanuel nos diz. Quer ter consciência tranquila, quer ter bons sentimentos, quer ter boas amizades, quer ser pessoa de bem, vamos trabalhar os nossos sentimentos. Porque aqui reside tudo o que Jesus diz, faze ao outro o que se quer a si mesmo. O que Francisco de Assis na oração vem dizer, que é dando que se recebe. Então, qual tipo de sentimento nós estamos plantando no outro? É semeando o que se colhe. O que nós estamos semeando para colher depois? Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Nós temos várias oportunidades para trabalhar a nossa essência evolutiva, o ser espiritual, trabalhar a nossa vida nesse sentido de viver plenamente, né? Fartura, escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem, porém, de coração dobre, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. É como se não dá muita importância para isso, ou se ainda não entendeu esse propósito e não constrói isso em sua caminhada. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade, como a parábola que Jesus traz do que recebeu o talento e o enterrou. Enterrou em que sentido? Não é ali cavar a terra e pegar e guardar algo que lhe deu. É no sentido de não desenvolver e não trabalhar. Isso a gente faz em muitas situações, quando a gente guarda as coisas em nós e não multiplica elas. São Francisco vai dizer que é dando que se recebe. Então, se você quer paciência, você tem que dar paciência. Se você quer amor, você tem que dar amor. Esses são os talentos que Jesus assim nos convida a multiplicá-los. Aquele que recebeu 5, transformou em 10, é nesse sentido. Quanto mais se tem, mais lhe será dado, Jesus diz. Por quê? Porque quanto mais você trabalha uma virtude, mais você a aprimora. É o que Emmanuel está aqui dizendo nas possibilidades de aprimoramento. Mas aquilo que não se tem lhe será tirado, Jesus assim diz. Por quê? Porque se você aparenta ser uma pessoa virtuosa, aparenta ter uma qualidade, se alguém vem te, como se diz, te atrapalha nesse sentido, você mostra suas asas, como se diz popularmente falando. Ou seja, você acaba se revoltando numa situação em que você demonstra que você não tem paciência, você não tem tolerância, você não tem a harmonia que se achava ter. Isso é o que Jesus está dizendo, que aquilo que não se tem lhe será tirado. Ou seja, que aparenta ter, lhe será tirado. Então, Emmanuel continua dizendo que se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Quanta situação nós estamos vivenciando uma situação e só fica na reclamação. Não agradece isso como uma possibilidade, conforme nos coloca a doutrina, como esse talento ou essa oportunidade de resgate, que talvez lá na outra existência, no passado remoto, nós não valorizamos. E agora estamos aqui para aprender um pouco mais. Se possui pelo
belo corpo dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, aqui ele está falando do corpo físico, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. Fica só lamentando. Há pessoas que têm uma certa deficiência e fica só na lamentação. Vamos lembrar da Paralimpíada, né? Quantos ali mostraram que, mesmo naquela condição, são capazes de vencer na vida? E há pessoas que não. Entra numa frustração e fica nesse desespero, como se diz aqui, que Emmanuel coloca, inútil. No prazer é incontido. A pessoa não sente prazer, não tem alegria de viver, não consegue demonstrar esse sentimento de prazer. Na dor é revoltado. Olha o filho pródigo, ele estava sofrendo, mas ele não se revoltou com a dor que ele estava. Ele deu a volta por cima. Ele fez o caminho de volta à casa do pai. Ele percebeu que ele estava levando uma vida sem sentido. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Ou seja, há muita gente que tem liberdade, mas controla os outros, né? Quando subalterno, perturba os semelhantes, insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Então, se a gente não está aberto a essas questões, nós não vamos recebê-las. É o mesmo aqui, vem buscar o estudo, vem buscar o passe, mas se a gente ficar pensando na janta, pensando no problema que está lá fora, a gente não se abre a receber os benefícios que aqui a gente veio buscar. Então é o momento de se abrir, de entrar para o quarto íntimo, conforme Jesus nos convida, e receber esses benefícios, se colocar à disposição. Buscar essa sintonia, porque se a gente não busca essa sintonia e fica na lamentação ou no queixume do problema lá fora, é o que Jesus assim nos convida quando ele diz, antes de vir ao altar deixar a sua oferenda, avalie se não há nada que você precisa resolver lá fora, ou seja, reconstruir, entendem? Então esse processo ele é dificultado por nós, porque nós colocamos empecilhos, porque nós dificultamos a nossa caminhada. Então ele diz assim, ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Ou seja, quando estivermos sintonizados realmente com nossos anjos guardiães, nossos amigos espirituais, qualquer lugar. Jesus diz o quarto íntimo, não se referindo ao nosso quarto na nossa casa, mas esse nosso momento de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Isso pode acontecer em qualquer ambiente. Você pode estar em meio a um campo de futebol, mas se você conseguir entrar em sintonia, esquecer o que está à sua volta, você faz a sua conexão. É isso que ele está dizendo. Então, quando Jesus vem na parábola da conciliação com os adversários, que está anotada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encarcerem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. O que Jesus está querendo dizer com isso? Será que ele está falando de adversários realmente externos, de pessoas com quem a gente tem certas rixas e que nós podemos ser submetidos a uma prisão? Mas como assim? Imagina se a prisão, a cadeia em si, exemplo da nossa aqui em Divinópolis, da Floramar. Será que nós seremos levados para uma prisão por causa de uma desavença que às vezes ao nosso ver é pequenininha? Com qualquer pessoa que seja, mas esse adversário que Jesus fala não é algo externo, não são pessoas. Ele fala dos sentimentos que nós nos encastelamos e nos prendemos a ele. O principal, o sentimento de culpa, onde a gente se agrava nos problemas,
fechando nessas questões. Então, Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, propõe-nos uma visão mais profunda nesta parábola, quando ela diz que esses adversários são aqueles internos, os pensamentos, sentimentos, comportamentos negativos que mantemos. E aí, quando ela vai dizer assim que na condição de psicoterapeuta por excelência, Jesus, analisando esses conflitos que atormentam o ser humano, exarou com sabedoria, conforme Mateus, no capítulo 5, evangelho que ele nos traz, que nós falamos. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Que caminho é esse? Esse momento de existir, de viver, porque enquanto nós continuarmos levando uma vida preso a essas questões do ego ainda, do orgulho, do egoísmo, esses sentimentos negativos em nós, nós não transcendemos para a realidade espiritual que nós estamos. E ainda nos continuamos presos e tendo que estar sempre voltando aqui na reencarnação para quitar o nosso último ceitil, ou seja, resolver esses empecilhos que atrapalham a nossa evolução, a nossa caminhada. Então ela vai dizer assim que inevitavelmente percebe-se que o adversário é interno. São as paixões dissolventes que aturdem o ser em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles nós que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia, ou em angústia, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em transtorno neurótico de outro porte qualquer. Quem de nós não temos essas questões internas em nós, não desenvolvidas, não trabalhadas, e ainda ficamos presos a essa situação? E aí, como o filho pródigo na parábola, quando ele cai em si e percebe tudo isso aqui que nós estamos falando, ele fica na dor, no sofrimento, ou ele resolve buscar a sua transcendência, a sua edificação? É esse o convite de Jesus a todos nós: acordar para essa realidade espiritual, despertar para a vida e entender que nesta comunhão com o Pai nós temos tudo. Lá na parábola do filho pródigo, Jesus narra assim: o filho tinha tudo na casa do pai. O pai ali simboliza Deus. Ele tinha tudo. Ele afasta do pai. Nós, momentos outros, afastamos de Deus. Vamos viver a nossa vida a qualquer custo, a qualquer jeito, de qualquer maneira, do nosso jeito. Quando nós percebemos que estamos levando uma vida assim, ou nós buscamos, conforme o filho na parábola, acorda e transcende o ser, ou a gente fica lá na lamentação, colocando culpa em alguém. Imagina ele: por que o pai deixou eu sair de casa? Por que eu estou nessa situação? Ele não ficou assim, ele buscou a sua transformação. Então essa proposta que Joana de Ângeles vai nos dizer faz com que nós percebamos essa profundidade que Jesus nos traz, né? Por isso temos trabalhado nesse sentido de levar a mensagem que a doutrina nos coloca, que Jesus assim nos traz. Nós somos capazes de resolver nossos conflitos. Aquilo que ele coloca na parábola, que a mulher que estava com uma hemorragia uterina há 12 anos sofrendo naquela condição, ela busca isso, essa transformação, a salvação que vem de dentro. Nós queremos muitas vezes que Jesus materialize aqui e salve a todos nós, mas ele diz o caminho para isso, quando ele nos convida assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus está sempre pronto a nos aliviar. Como o pai, na parábola do filho pródigo, o recebe de braços abertos, em festa, coloca anel no dedo, dá roupas novas. Então Deus está sempre pronto a receber-nos. Nós é que não percebemos isso. E aí Jesus vem e diz que nos recebe aqui de braços abertos, aliviando-nos. Só que ele nos convida a fazer a nossa parte. Não é só vir até aqui, trazer a nossa oferenda, ou seja, os nossos queixumes, as nossas reclamações, os nossos pedidos, e sair, virar as costas e achar que vai tudo se resolver. Tem que haver a nossa parte, tem que haver o nosso agir, o nosso fazer. É o que nos convida na oração, porque a oração não é
somente pedir, agradecer. Oração, a ação que cabe a nós nisso aí. E é o que Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porém, ele nos dá a condição para isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos colocar Jesus como nosso mestre, que ele está nos ensinando a ser humilde e manso de coração. Como desenvolver isso? Tomando sobre nós o jugo. O que é o jugo de Jesus? Jugo, naquela época, falando por parábolas, é a canga que se põe no pescoço dos bois para dar direção aos bois, para que cada um não vá para um lado, para que eles tomem uma direção e vão juntos no mesmo sentido. Ou seja, jugo é uma direção. É a diretriz de Jesus para todos nós. E qual é a diretriz de Jesus para todos nós? É o Evangelho, é o seu ensinamento, é a sua vida que ele veio nos ensinando a seguir. Ou seja, é tomar a nossa vida nessa direção que Jesus nos convida e aprender com ele a ser manso e humilde de coração. Porque aí ele diz assim, porque aí nós encontraremos o descanso para a nossa alma. Qual o descanso que todos nós gostaríamos agora, né? Quem está passando por alguma dor, por algum sofrimento, gostaria de encontrar esse alívio, essa tranquilidade, essa serenidade, não é mesmo? Quem está passando por algum transtorno gostaria de encontrar esse alívio, esse descanso. Só vamos encontrá-lo buscando essa transformação, porque senão nós vamos estar sempre indo e voltando no mesmo ponto. E nós somos capazes. A história que Jesus narra da parábola da mulher em hemorragia é isso. Ela fez esse processo da transformação, percebeu os seus equívocos que traziam internos e fez a cura que ela almejou, tocando em Jesus, buscando esse caminho. O tocar em Jesus significa isso, nós buscarmos esse encontro com Jesus e tocando nele, nós vamos encontrar a salvação que ele nos proporciona, ou seja, esse alívio, esse descanso para a nossa alma. E ainda fecha esse versículo do Evangelho dizendo que o fardo dele é leve e suave. E nos convida a entender isso, ou seja, a partir dessa vivência, dessa transformação, colocando de lado esses adversários que nós ainda trazemos conosco, nós seremos capazes de suavizar o nosso fardo e de transformar o nosso caminho em leveza, em suavidade. Então isso, quando Jesus diz concilia depressa, esse depressa significa aqui e agora, momento agora, presente, enquanto estás no caminho com ele. Agora, que caminho é esse? É o agora, não é amanhã, não é depois. E tem o ditado popular, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Porque às vezes o amanhã já é tarde, às vezes o amanhã a gente já desencarnou, já voltou para o mundo espiritual e já vai passar aquela revista na nossa consciência do tempo que a gente desperdiçou de resolver os equívocos, os conflitos que nós trazemos internamente. E por que ele nos convida primeiro à reconciliação com os adversários internos? Será que nós seremos capazes de uma reconciliação externamente sem vencer um orgulho ferido? Sem vencer um egoísmo? Algo ainda dentro de nós? Não. Talvez vai ser naquela questão do faz de conta. Ah, te perdoo, mas segue sua vida, eu sigo a minha. Isso não é perdoar. Perdão é esquecimento das ofensas. É você esquecer aquilo que o outro fez ou que você também fez. Porque há o auto-perdão também. Então, Jesus nos convida, então, a se manifestar nesse processo, a buscar isso enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto esse vício, esse conflito está se manifestando ainda em nós. Então, ao se manifestar essa negatividade, temos aí, conforme o filho pródigo, a opção. Ou a gente fica caído, lamentando, xingando, botando a culpa em alguém ou em nós mesmos, ou a gente busca essa sintonia com o Pai novamente e seguir nesse caminho, né? Apenas quando o indivíduo se vê como um aprendiz da vida, ou seja, somos aprendizes de Jesus, ou seja, se vê em processo de aperfeiçoamento, que esse é o caminho nosso, no qual os pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos
fazem transitoriamente parte dele, a conciliação é imediata, porque ele não os tem como adversários, e sim como amigos nesse sentido. É o que o filho pródigo fez. Ele reconciliou com os adversários que ele trazia. Ele saiu da presença do pai. Ele levou a vida que ele estava levando. Ele, quando cai em si, percebe todos esses conflitos. E aí ele faz a sua transcendência, a sua transformação. E ele busca a sua edificação novamente. Ó Pai, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze com que eu, pelo menos, seja um dos trabalhadores da tua vinha. Dá-me trabalho, ou seja, dá-me oportunidade. Trabalho é oportunidade. Dá-me uma condição para que eu trabalhe isso em mim. Eu reveja esses conflitos, esses conceitos. Eu reveja esses sentimentos. Eu transforme isso novamente. Eu construa um novo caminho. Essa é a condição que ele pede ao Pai, que é Deus. Isso é o que nós somos convidados quando Jesus assim narra essa parábola. Ele sabe, Jesus conhece a todos nós, sabe todos os conflitos que cada um de nós vivenciamos, mas nos dá os meios, as oportunidades, a condição de trabalhar isso. Seja vindo aqui assistir um estudo como esse, seja vir receber um passe, seja no diálogo com algum familiar que vai nos colocar para cima, seja abrindo um livro edificante, está sempre nos mostrando um caminho. Há sempre, conforme a Emmanuel aqui falou, meios da gente buscar o aperfeiçoamento. Há sempre meios da gente conseguir trabalhar a nossa edificação. Percebemos então que esse momento, que em momento algum, conforme lá no filho pródigo, após despertar de sua consciência, se sentiu culpado. Ele não se culpou, ele não se sentiu culpado e nem culpou ao Pai por isso. É isso que Jesus nos convida, para que a gente não venha somente conforme o momento que Emmanuel está nos convidando a refletir, de apenas existir, mas de viver. Isso é transcender o ser, isso é transformar a nossa caminhada. Este é o compromisso que todos nós temos. No Livro dos Espíritos, pergunta 115, Kardec assim indaga aos amigos espirituais se dos espíritos uns teriam sido criados bons e outros maus. E a resposta é: Deus não criou o mal, Deus criou o bem. O mal é escolha nossa. Olha o filho pródigo, ele foi viver afastado. Ele fez as escolhas. Na casa do pai, ou seja, na fazenda, na companhia, na comunhão com o pai, ele tinha tudo. Ou seja, nós, na presença de Deus, nós temos tudo. Quando nós afastamos, nós perdemos, porque nós saímos desta sintonia. A construção, ela é nossa. Então, nós temos que agir assim. Que prisão é essa que Jesus fala nessa parábola? Essa prisão é o símbolo de dois tipos de conflitos desnecessários, a culpa e a desculpa, que nós aqui estamos falando, né? A culpa começa no processo de auto-julgamento. Se o filho pródigo tivesse ficado se auto-julgando, ele não iria buscar essa transcendência, renovando os seus sentimentos e buscando a companhia do Pai novamente, né? Então, essa questão toda, nós precisamos refletir e entender que para nós não só existir, mas que nós possamos viver conforme Jesus coloca e ter vida em abundância, precisamos dessa nossa transformação. Ou nós vamos ficar na prisão que nós mesmos criamos para nós, vivendo presos a algo que nós mesmos planejamos. Um ressentimento, uma raiva, um ódio, todas essas, vou usar o termo, mesquinharias, que não nos faz crescer, que nos deixa ficar presos nessa situação. Como nós vamos crescer com isso, se nós ainda estamos presos na situação? É o que Jesus fala na parábola do joio e do trigo também. Que joio é esse? São esses sentimentos que abafam o trigo, que somos nós, que não há possibilidade de crescer, porque ainda estamos cultivando joios em nós. Entendem? Então há o processo da transformação nossa. Entender o que Jesus está dizendo nessas entrelinhas da parábola, de todas elas, faz a gente refletir muito mais que, na verdade, nós temos que nos colocar na parábola.
quem é o filho que partiu e quem é o filho que ficou. Em muitas das situações como essa, nós somos o filho que afastamos do pai, somos os filhos que ficamos na presença do pai, mas não vivemos em comunhão com o pai. Nós não estamos na sintonia com o pai. Só falar que acredita em Deus, em Jesus, não basta. Só fazer esse processo não resolve. Nós temos que entender a necessidade de estar em comunhão com o Pai. Porque o filho mais velho que fica na parábola que Jesus narra na companhia do Pai, ele não está em comunhão com o Pai. Tanto é que na parábola Jesus fala que quando o filho mais novo volta, o pai o recebe em festa e depois de algum tempo o filho mais velho chega próximo à casa, vindo do campo, e pergunta a um dos empregados: o que está acontecendo aqui? É que o teu irmão voltou e o teu pai o recebeu em festa. E ali ele demonstra quem ele realmente era. Alguém que não estava em comunhão com o Pai. Porque quem está em comunhão com Jesus aceita a todos iguais. E ali ele colocava: esse teu filho que perdeu a parte sua na fazenda. Esse teu filho que gastou tudo com as meretrizes. Ele fala isso na parábola. Então, ele, em momento algum, ele se mostra em sintonia com o Pai. E o Pai o diz: tudo que é meu é seu. E ele fala, ele murmura, ele reclama com o Pai: sempre estive ao teu lado e vós nunca me destes um cabrito. Mas Jesus narra na parábola: o Pai o reparte a fazenda para os dois. O mais novo pede a parte que lhe cabe. O mais velho estava de boa, não pediu nada. Mas na narração de Jesus o Pai reparte por eles a fazenda. Então, como assim nunca me deu um cabrito? Então, é as situações que em muitos momentos nós nos colocamos, reclamando da vida, reclamando de Deus, que nós nunca ganhamos nada, nunca merecemos nada, numa condição como se nós fôssemos infortunados, né? E a situação mostra na parábola justamente isso: as escolhas que nós fizemos, hoje estamos colhendo. A colheita chega. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós vamos colher o que nós plantamos. É a cada um segundo as suas obras. Ou a gente começa desde já a compreensão desse ensinamento de Jesus e começa a reconciliar com esses adversários para a gente suavizar o nosso fardo e ter leveza na vida e crescer, ou a gente fica amontoando problemas em nós, achando que a culpa é do outro, do cachorro, do pai, da mãe, do vizinho, do papagaio, indiferentemente quem seja, ou se autoculpando e ficando nessa martirização, ou resolve transcender isso. Ok, tudo bem, errei, pequei contra a terra, contra o céu, perante ti. Já não sou mais digno, mas me dá trabalho. Ou seja, ó Deus, aqui se encontra um filho que fez escolhas equivocadas, mas te pede uma chance para resolver-se internamente, para caminhar nessa direção e não ficar se lamentando, se culpando, se martirizando, sofrendo sem sentido. Entendem? As escolhas nos levam no caminho. As escolhas nos proporcionam a chance de desenvolver os talentos que Deus nos deu. Ou a gente esconde eles nesse sentido de se autoculpar, de se autoflagelar, ou a gente coloca eles e trabalha e multiplica essas oportunidades em trabalho para nós. Trabalhar é isso. O que o pai na parábola fala para os filhos, ou o que o senhor da vinha fala para os funcionários, como se diz assim, para os colaboradores, é isso, que na verdade não é a narração nesse sentido também que Jesus coloca. Os 3 partiram não é ali na vinha, foram 3, somos nós, vindo reencarnar com possibilidades de desenvolver os talentos que Deus nos deu, as oportunidades, os bens a se desenvolver. E aí chega aqui, a gente se encastela numa situação e guarda as possibilidades em nós e não trabalha para nossa edificação. Conforme Emmanuel fez na leitura 29, que nós lemos,
o sentimento reside o controle da vida. Ou seja, as sementes que a gente precisa desenvolver se encontram nos sentimentos a se trabalhar. Para assim nós possamos desenvolver em nós as aptidões que Kardec vai dizer que se encontram em nós. Nós, na pergunta 621 aqui do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem, na consciência, na nossa consciência. Então nós já sabemos o que nós precisamos fazer para desenvolver as possibilidades que nos são ofertadas. Pergunta 642 aqui do Livro dos Espíritos também, Kardec indaga se para agradar a Deus e reservar assim a nossa posição futura, basta não fazer o mal. E a resposta é fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós seremos responsáveis, ou seja, penalizados pelo mal de não ter feito o bem. Ou seja, o talento que às vezes a gente guarda achando que, igual narrada na parábola, guardei porque eu sei que você cobra demais e eu não ia conseguir desenvolver isso. Por isso eu enterrei. O que aconteceu com ele na parábola? Me dá aqui. Você não merece ter esse talento. Entendem? Então, quando a gente às vezes guarda uma possibilidade e achando que aquilo é melhor ficar guardada em nós e não desenvolver isso. É essa questão do talento não desenvolvido. É a oportunidade, talvez, da nossa existência. Ele foi isso. Então, volta para o mundo espiritual, passa pela revista da consciência e volta a analisar. Olha, você foi lá com essa possibilidade, você não fez, vai ter que voltar de novo. Não tem como seguir para frente. O caminho, ele tem que ser desenvolvido. As possibilidades, que são os talentos, as oportunidades de desenvolver o bem em nós, é esse o caminho que Jesus nos convida, nesse trabalho de viver na reconciliação interna conosco mesmo. Assim nós vamos desenvolvendo as aptidões, ou seja, as possibilidades, os talentos, o bem em nós. Então Jesus assim nos convida a buscar esse meio capaz de levar-nos à frente. Santo Agostinho, pergunta 919, Livro dos Espíritos, assim diz, quando Kardec pergunta qual é o meio mais prático, mais eficaz, temos nós de nos melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Jesus diz assim, orai e vigiai para não cair na tentação. Onde está o mal? Onde está a tentação? Nos conflitos externos, no outro ou nos nossos adversários internos? Entendem? Então, resolver os conflitos internos nos possibilita a vencer essas más tendências que Kardec assim vai colocar para nós no Evangelho segundo o Espiritismo e que Santo Agostinho vai colocar aqui. O autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, possibilita em nós a chave do progresso moral. Ou seja, que chave é essa? A compreensão de tudo que vai abrir os caminhos para que a gente busque essa reconciliação e resolva a nossa vida com mais suavidade, com mais harmonia, entendendo que se eu me chatear com o outro ou se eu chatear o outro, eu estou guardando algo que está indo para essa prisão interna. Então é se libertar disso, mas é entender esse adversário como algo que nos possibilita a chance de vencê-lo e não deixá-lo nos dominar, conforme assim nos traz a doutrina. Ok? No mais, agradecer a todos pela presença, desejando aí uma boa noite de retorno aos seus lares e aos amigos também de casa, que Jesus os abençoe.